Boa noite, gente. Boa noite a todas e todos. Daqui a pouquinho a gente já começa. A gente já vai dar início mais alguns minutinhos. O nosso convidado especial já está a postos, devidamente trajado para esse frio de primavera. Tudo bem, Gustavo? Boa noite. Boa noite, Solano. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Um minutinho a gente já começa, Gustavo. O povo está entrando. Não sei se a gente tem hoje pessoas fora de São Paulo. Só tem gente fora da capital? Quem for de Boa fora, quiser ficar. noite. Oi, irmã, de Araraquara. Quem mais? A Rosália de Piracicaba. Duas das Valquírias. Maravilha, sejam bem-vindas. A Sabrina, de Monte Alto. O Marcos Miranda, de Rio Claro. A Maísa de Franca. O Alberto de Sorocaba. Elaine Maia de Brasília. Ô, Elaine, seja bem-vinda. O Euclides, você é meio do interior, meio de São Paulo, né? Você tá em todo lugar. Por aí. A Isabela Rainho de Catanduva. A Larissa de Tapetininga. Ô, Renata, você perguntando sobre grupo de WhatsApp. Na verdade, nós temos um grupo de Telegram. Daqui a pouquinho a Paola cola aqui o link. E quando nós começamos nessa nossa comissão, há 4 anos, o WhatsApp não aceitava grupo com mais de 200 integrantes. E a gente já começou com 400. Então a gente começou no Telegram e no Telegram a gente ficou. Então, você pode entrar lá e a Paola acabou de colocar aqui o link. Quem ainda não está nas discussões do nosso grupo de Telegram, é só clicar aí no link. E o Telegram tem aquela vantagem também da gente ter acesso aos documentos, as informações são trocadas, a gente não precisa baixar para o nosso celular, né? A gente usa lá o servidor dos russos. Como a gente viu, o Gustavo não fala nada de confidencial lá, não temos tanto medo assim de compartilhar nossas informações. Pelo contrário, né, Euclides? É um grupo aberto. A gente sempre lá faz os comentários e troca as informações. Marcelo Delvinha, você não é de São Paulo, né, Marcelo? Você é de Belo Horizonte. Mais um minutinho aqui, a gente já começa. Mas eu já vi que Rio Claro está em maioria. O pessoal de Rio Claro faz barulho. O Marcos está Na casa do aí. Eu Gustavo. nasci em Rio Claro, então está tudo em casa. Exatamente. Também queria deixar um abraço para minha caríssima amiga Rosália Ometo, que está por aí. Conheço ela há muito tempo e acho que é das pessoas que estão presentes, aquela que eu conheço há mais tempo. Então, deixo registrado aqui os meus cumprimentos a ela. Ô, Gustavo, olha só. Obrigada, Gustavo. A gente já é meio antigo mesmo, né? Então, da época da graduação, gente. Faz tempo. Do século passado. Pois é. Agora eu que sou fã do Gustavo Solano. É Show de isso bola. mesmo. Somos dois, na verdade, somos dois. Aqui tem muito fã também aqui no grupo nessa noite. O Gustavo, olha, só para você saber, a gente tem um grupo de 10 advogadas, são do interior, que estão promovendo como se fosse um grupo de estudos chamado Valquírias Digitais, que trata-se da proteção de gênero das mulheres no ambiente digital. A gente fez um congresso muito legal, na UAB, onde a gente discutiu o resultado de uma pesquisa que foi respondida por mais de 7.400 pessoas. Foi muito importante, assim. E agora elas estão terminando de concluir os artigos, vão publicar uma edição, um livro, uma edição coletiva, e a Rosália é uma delas, é uma dessas 10 super advogadas especializadas, uma das 10 valquírias digitais. Olha que coincidência. Como diz a tia da minha mulher,
esse mundo é um ovo de codorna. Bom, gente, já está então 19h05 em Brasília, podemos começar. Declaro aberta oficialmente a nossa 10ª reunião ordinária de 2025 da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo. E, na verdade, a gente não tem recados paroquiais para falar para vocês, esgotou a reunião passada. A única coisa que eu queria dizer para vocês é que, por solicitação do nosso presidente Leonardo Sica, a nossa comissão acaba de integrar a força-tarefa no combate ao golpe do falso advogado. Então, esse grupo ele é coordenado pelo Ricardo Ferrari, conselheiro seccional e ex-presidente da subseção de Guarulhos, ele é o líder dessa força-tarefa, e eles pediram o nosso envolvimento, então eles estão ajudando. Provavelmente na próxima reunião vocês vão ter mais detalhes, inclusive como vocês podem colaborar. A única coisa que eu posso falar nesse momento é que se alguém souber ou tiver algum, assim, algum conhecido, algum colega que por acaso teve as suas credenciais de acesso ao EPROC, de acesso aos sistemas dos tribunais utilizados indevidamente, além, né, dos cuidados naturais de fazer a troca das senhas e sempre estar atualizado as suas credenciais, é possível que esse movimento tenha relação com esse golpe do falso advogado. Então fica o alerta, gente, para todo mundo que utiliza os sistemas do tribunal de ter uma senha que seja segura, né, com bastante assim proteção, não usar assim nome de cachorro, nome de namorada, data de nascimento, essas coisas, e ter o hábito de pelo menos uma vez a cada 3 meses trocar a senha, porque até que os tribunais coloquem aí alguma proteção maior nessas senhas, a gente vê que existe aí algumas possibilidades de serem usadas nossas credenciais para ter acesso a processos e tudo mais. Então, se um dia isso acontecer, tem que fazer boletim de ocorrência imediatamente. Então, essa é uma segurança que eu passo para vocês, é uma linha que a gente tem aqui contribuído com essa força-tarefa e devemos ter mais informações na próxima reunião. Bom, gente, sem mais delongas, todo mundo veio aqui, né, Gustavo? Tá todo mundo nessa friagem aqui para assistir você, então você é o convidado de honra. Eu tenho a satisfação, a imensa satisfação de apresentar o professor Gustavo Mônaco, meu orientador no mestrado, no doutorado, meu colega de docência na São Francisco. Não preciso ler nada para falar o currículo do Gustavo, porque eu sei de trás para frente, de cor e salteado. O professor Gustavo ele é professor titular de Direito Internacional aqui da Faculdade de Direito da USP e também é diretor executivo da FUVEST, a Fundação para o Vestibular de São Paulo. E aí tem muitos outros títulos que se eu fosse falar, ele ia ficar parecendo aqueles militares da Coreia do Norte, cheio de medalhinhas aqui. Acho que tá bom, né, Gustavo, falar que você é professor titular e que você é diretor executivo da FUVEST. Já falou demais, Tá chega. bom, né? Você não vai ficar mesmo parecendo aqueles generais. Então, eu tenho a imensa satisfação de passar a palavra para o professor Gustavo. Gustavo, a palavra é sua, sinta-se à vontade e seja bem-vindo. Obrigado, Solano. Queria te agradecer na qualidade de presidente da comissão. Eh, Saudar a todos os presentes, a todas as pessoas que guardaram aí um tempinho dessa noite fria aqui no estado de São Paulo ou em outras regiões do país para acompanhar essa nossa conversa. Mas eu, antes de começar, preciso dizer alguma coisa a respeito do incrível trabalho que o Solano tem feito à frente dessa comissão. E eu fui designado logo no início da gestão anterior como membro especialista externo, alguma coisa assim, né, Solano? Membro notável, né? O grupo de notáveis. É verdade, eu não apresentei isso, desculpa, eu só vou fazer uma. Existe um grupo, além da nosso organograma de coordenadorias, nós temos um grupo que ajuda a responder os expedientes da presidência. Então, a gente tem o Gustavo Mônaco, o professor Alexandre Zavalha, que é da GV, o Daniel Arbix, que é diretor jurídico do Google, e a Tai Yong Cho, que é professora da LEC. Exatamente, Gustavo, bem lembrado. Então, eu tenho acompanhado, ainda que não participe muito das discussões específicas, mas eu acompanho as atividades da comissão e queria dar os parabéns ao Solano, que faz um trabalho não só
notável do ponto de vista da qualidade daquilo que é discutido aqui, mas, sobretudo, um trabalho de extrema inserção e inclusão de todos nas discussões, nas apresentações, nos trabalhos que a comissão realiza, e isso não é comum de se ver. A gente vê muitas comissões que, por vezes, são, vamos dizer assim, capitaneadas por alguém, essa pessoa usa aquilo para benefício próprio e não deixa os demais participarem, aparecerem e se beneficiarem daquela atividade. O Solano continua no exercício dessa presidência, fazendo aquilo que ele fez desde o primeiro dia. E isso precisa ser ressaltado, e não é porque, como ele mesmo disse, eu fui o orientador dele no mestrado e no doutorado e somos colegas de departamento, porque, de fato, eu já participei de outras comissões e não vi nem um terço do que foi realizado nessa comissão ser realizado em outras. Então, meus parabéns, Solano. O Solano tem uma característica que é o alto grau de, como é que eu vou dizer assim, de deferência que ele sempre usa para comigo, né? Então, eu estou nesse grupo de notáveis mais pela amizade dele e pela benevolência dele do que propriamente pelos meus conhecimentos em matéria de direito digital. Agora, eu tenho um percurso na, na minha formação acadêmica e nos meus escritos que sempre se basearam num alicerce muito relevante, segundo aquilo que eu acredito, que é a teoria geral do direito. Eu não sou professor de teoria geral do direito, embora já tenha ministrado em algumas oportunidades essa disciplina, mas eu gosto muito de estudar a teoria geral do direito e compreender como a teoria geral do direito consegue dar conta de problemáticas novas trazidas à realidade de forma contemporânea. Então, a minha apresentação aqui, ela vai começar com este pilar, o pilar da teoria geral. Também tenho no meu percurso uma preocupação, agora como objeto de reflexões, nos direitos da criança, né? Eu sou internacionalista por formação e por atividade, e o uso do cachimbo entorta a boca. Eu tenho muita dificuldade de falar criança e adolescente, porque no direito internacional o tratamento que é dado nos tratados, nas convenções internacionais, é sempre a menção à criança. E criança, como diz a Convenção sobre os Direitos da Criança, é todo ser humano com até 18 anos de idade, a menos que a legislação interna do Estado do qual ela seja nacional atribua a ela plena capacidade antes dessa idade. Então, se um país dá a plena capacidade aos 17 anos, por exemplo, os nacionais daquele país deixam de ser crianças quando completam os 17 anos de idade. Mas a regra geral é a dos 18 anos. E isso mostra uma articulação entre a nossa legislação interna e a legislação internacional, e foi a este objeto que eu dispensei boa parte do meu percurso como pesquisador e como professor. Então, tenho livros sobre proteção da criança no cenário internacional, analisando temas específicos ou temas gerais, e eu acho que foi esses dois aspectos nos quais eu vou embasar a minha apresentação que fizeram com que o Solano se lembrasse do meu nome para essa reunião de hoje. Eu não sei bem, Solano, quanto tempo eu tenho, mas eu pretendo falar uns 20, 25 minutos e depois a gente discutir, que eu acho que é sempre mais interessante a gente ouvir as perguntas e as dúvidas que os nossos colegas tenham e, a partir delas, poder desenvolver alguns outros assuntos. Bom, nós estamos aqui hoje para conversar, então, sobre a Lei 15.211, do dia 17 de setembro deste ano. Uma lei que foi aprovada de uma forma bastante
assodada pelo Congresso Nacional, sobretudo quando a gente compara a atuação do Congresso com outras leis recentemente aprovadas, a gente vê uma rapidez muito grande na análise do texto. E esta lei, como dispõe no seu artigo 41A, se não me falha a memória, deixa só eu conferir aqui na minha colinha exatamente, que foi acrescentado por uma medida provisória também de 2025, ela entrará em vigor 6 meses após a data da sua publicação. Então, considerando que ela foi publicada no dia 17 de setembro, nós temos outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Ela entrará em vigor no dia 17, mais ou menos, de março, ali num período pós-carnaval. Tudo no Brasil começa depois do carnaval, então essa lei também vai começar a produzir os seus efeitos depois do carnaval. Agora, ela tem, no meu modo de ver, uma estrutura muito interessante, embora eu, particularmente, me pergunte por que é que nós precisamos aprovar essa lei. Eu tenho a sensação que o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Convenção sobre os Direitos da Criança, que está em vigor para o Brasil e internalizada adequadamente no nosso ordenamento, bem assim a Lei Geral de Proteção de Dados e, em certa medida, a nossa legislação a respeito do Marco Civil da Internet, juntas, elas dão conta de resolver boa parte das preocupações que puseram o legislador ao encalço de encontrar uma legislação que pudesse proteger as crianças e os adolescentes no ambiente digital. E aqui eu queria fazer uma viagem no tempo, voltar alguns anos atrás, quando as escolas, sobretudo, começaram a enxergar em instrumentos digitais, sobretudo no celular, mas não só, também em tablets, aliados do processo pedagógico, né? E começaram a permitir o uso dos celulares, a permitir e incentivar o uso de tablets como forma de ensino-aprendizagem, e isso, naquela altura, eu devo confessar, eu tenho filhos que têm hoje 20, 18 e 12 anos, e foi uma coisa que me preocupou muito, né? Na escola onde os meus filhos estavam matriculados e onde a minha mais nova ainda está matriculada, a gente era conhecido como os chatos contra o celular, contra a internet, né? E é curioso ver que nós estávamos, em certa medida, na direção adequada. Tanto isso é verdade que a reação aos exageros do uso do celular e de outros mecanismos de acesso à rede mundial de computadores veio com uma reação que tornou ainda mais radical a opção da escolha pelo uso desses equipamentos, né? Então, eu era conhecido por brigar com as coordenadoras, com as orientadoras educacionais, quando elas pediam para fazer alguma coisa em sala de aula usando celular, e os meus filhos, que não tinham celular, só tinham um celular que ficava em casa até a pandemia, não tinham um celular para fazer os trabalhos. E eu, imediatamente, quando ficava sabendo, mandava um e-mail para a escola e dizia: aparelho celular não está na lista de material escolar solicitado, né? E obviamente eles olhavam para a gente com essa sensação de que nós éramos os irritantes, aqueles que estavam contra a escola, mas na verdade havia nisso também uma preocupação muito grande com o excesso de exposição. E essa lei, ela vem para isso, né? Para regular o excesso de exposição da pessoa em formação. A gente precisa
ter em mente que a distinção que a legislação brasileira faz entre criança e adolescente, que separa aqueles que têm até 12 anos de idade daqueles que têm entre 12 e 18 anos, é uma separação que tem por razão principal, aspectos ligados ao direito criminal. O professor Sérgio Adorno, que é um sociólogo, mas que tem muito conhecimento jurídico, porque fez a sua tese sobre o papel dos bacharéis na formação da sociedade brasileira, o professor Sérgio Adorno tem um artigo que ele escreve num livro coordenado por uma colega nossa de departamento, a professora Cláudia Perrone Moisés e o professor Alberto do Amaral Júnior, sobre os 50 anos da Declaração Universal sobre os Direitos Humanos da ONU. Ele diz nesse artigo que a causa principal para essa diferenciação no Estatuto da Criança e do Adolescente tem a ver com o aspecto criminal. A gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente separa aqueles que podem praticar atos infracionais daqueles que não praticam atos infracionais e faz esse corte nos 12 anos de idade. Essa diferenciação, ela, de algum modo, ela entrou para o imaginário brasileiro como se aos 12 anos a gente, girando um botão ou fazendo um passe de mágica, atribuísse a crianças condições de discernimento que elas, de fato, podem possuir mesmo antes dos 12 anos de idade ou podem não possuir depois dos 12 anos de idade. Isso depende muito de aspectos sociais, depende muito de aspectos culturais, de aspectos religiosos, de aspectos familiares. E fazer este corte numa idade é muito seguro para o legislador, dá muita tranquilidade para ele, mas, por outro lado, gera injustiças, né? Então, todos vocês devem estar pensando em crianças com 12 anos completos, 13, 14 anos, que conhecem, mas que são muito ingênuas e que poderiam praticar um ato sem ter consciência sequer do caráter antijurídico da conduta que adotariam. Ao passo em que também devem estar pensando em crianças que conhecem com 9, 10, 11 anos de idade e que têm, por outro lado, uma maturidade tal que já nos permitiria imaginar que eles teriam essa condição. Bom, esse introito todo para dizer que esse legislador de 2025, pelo menos, não faz pelo menos na minha leitura das disposições desta lei, não faz uma significativa diferenciação entre crianças e adolescentes, o que eu vejo com muitos bons olhos. Né? Nesse ponto, repete algo que já vem no Estatuto da Criança e do Adolescente, no sentido de atribuir direitos a todos, independentemente das circunstâncias, mas atribui direitos num ambiente que é um ambiente diferente daquele que normalmente as crianças, e nós, quando fomos crianças, provavelmente quase todos os que aqui estão, um ambiente diferente daquele no qual nós nos formamos enquanto crianças. Que era o ambiente escolar, era o ambiente de clube, era o ambiente da vizinhança, era o ambiente do edifício onde nós tenhamos morado, passado a nossa infância, socializado, aprendido com outras crianças o que era certo, o que era errado, e fomos supervisionados e orientados por adultos. Né? É este o ambiente no qual se passa uma infância. Ora, eu olho então para a lei a partir do capítulo 3º, em que há uma vedação de acesso da criança e do adolescente a conteúdos e serviços impróprios, inadequados ou proibidos por lei, vejo no capítulo 4º mecanismos de aferição de idade que eu tenho muita dúvida de que eles efetivamente vão funcionar. Né? Vejo no capítulo 5º toda uma construção da obrigação de supervisão parental. Vejo no capítulo
Sexto, dos produtos de monitoramento infantil, dos jogos eletrônicos no capítulo 7º, no capítulo 8º, a publicidade em meio digital, e no capítulo 9º, as redes sociais, como esses espaços e esses ambientes nos quais o caráter digital da infância e da juventude veio se formando, né? E só no capítulo 10º da lei é que a gente começa a prevenir e combater violações graves contra as crianças e os adolescentes no meio digital, criando-se no capítulo 11 a obrigação de reportar estas violações por parte de quem tenha acesso a estas informações. E, em seguida, algumas tentativas de governança e de organização deste ambiente para evitar o uso abusivo dos instrumentos de denúncia, seja no que diz respeito à transparência, à prestação de contas e também à própria governança dos aplicativos que ficam à disposição de crianças e adolescentes. Há aqui, então, segundo me parece, uma preocupação do legislador que deixou a coisa correr solta, não se preocupou com os efeitos que aqui a pandemia também teve de forma muito intensa, porque ela acelerou, em muitos casos, um acesso descontrolado aos meios de comunicação, aos meios digitais. As escolas precisavam que nós entregássemos aos nossos filhos, aos nossos jovens, instrumentos de acesso a plataformas como estas, nas quais as aulas eram ministradas, os exercícios eram feitos, as atividades eram entregues, sem que nós, que também estávamos trabalhando neste ambiente, tivéssemos condição de supervisionar. E eu tive experiência com os meus 3 filhos, de chegar no quarto e um deles está jogando o jogo ao mesmo tempo em que deveria estar assistindo a aula, a outra está assistindo vídeo tutorial sobre maquiagem, quando devia estar se preparando para aprender alguma coisa que prestasse, né? Não que ser maquiar não seja uma coisa que não preste, mas ela tinha obrigações naquele momento e tinha a tarde inteira para fazer todo o restante. Mas a ausência da supervisão no uso desses instrumentos de acesso gerou uma sociedade extremamente digitalizada, né, com acesso muito facilitado a esta tecnologia, e isso, obviamente, colocou toda uma geração num ambiente de risco, num ambiente de hiperexposição, num ambiente em que a interação social já não se podia mais fazer nos espaços físicos até então utilizados para isso, e até como mecanismo de socialização, as plataformas eram aquilo que havia disponível para as crianças e para os adolescentes. E é nesse contexto que uma série de abusos começam a ser praticados. E eles são praticados, sobretudo, na minha modesta opinião, pela falta da supervisão, pela falta do acompanhamento e até, por vezes, do conhecimento da inserção daquela criança, daquele adolescente neste ambiente. Eu não estou com isso querendo fazer uma caça às bruxas, aos pais, às mães, que fizeram aquilo que estava à disposição deles naquele momento e era o que tinha para acontecer, né? Todos nós vivemos e vivenciamos, se não com filhos nossos, mas com sobrinhos, com primos, com pessoas da nossa faixa etária ou outras, a preocupação vivenciada naquele momento da pandemia, quando você descobria que o seu filho estava envolvido numa plataforma sem supervisão qualquer de quem quer que fosse, numa plataforma à qual você não tinha acesso,
a não ser que, até muitas vezes porque você não entendia como é que ela funcionava, a uma plataforma em que atos eram praticados, vontades eram incutidas. Todos nós temos muitas vontades ao longo da nossa vida. As minhas vontades, elas são, e basta que vocês façam uma retrospectiva da sua própria vida, muitas das minhas vontades são direcionadas pela publicidade. Eu me lembro quando eu era adolescente, um dia, estreia no intervalo comercial qualquer, estreia uma propaganda de um determinado refrigerante que fazia uma vinculação entre este refrigerante e a pipoca, né? Pipoca, que é uma coisa que todos nós sabemos como fazer, fazemos, comemos, compramos e etc. Eu aguei naquele dia e eu queria tomar aquele refrigerante quando fosse fazer pipoca. Então, nós somos muito sugestionáveis, nós somos muito dirigíveis, né? O ser humano é assim, nós somos muito suscetíveis à influência. E junta-se a isso a circunstância de, na adolescência, nós termos, do ponto de vista da psicologia agora, uma necessidade de nos reconhecermos nos outros. E este reconhecimento no outro se faz, de um lado, pela diferenciação dos mais velhos, dos mais novos, então cria-se um nicho, e pela comparabilidade com o outro, que eu começo a ficar suscetível a, neste ambiente, incentivado por alguém, por exemplo, cometer automutilação. Por exemplo, me automedicar. Por exemplo, incentivar, juntamente com os outros que começam, e aí eu acho legal e eu começo a fazer igual, que alguém se exponha indevidamente na rede social. Que vídeos sejam gravados dessa exposição, que isso desencadeie uma exposição indevida no grupo de WhatsApp da escola, e este momento vivenciado pelos jovens com essa ultraexposição, algo que não é que não tenha acontecido no passado. Pode ser que algum adolescente maluco pegou uma câmera fotográfica, entrou no vestiário feminino do clube onde ele frequentava, tirou uma foto ali com a porta aberta e alguma parte íntima de alguma moça que estava se trocando ali tenha sido vista pelos colegas do clube. Mas notem a diferença. Notem como esse acesso era restrito, né? Como você muitas vezes ouvia dizer que fulano de tal gravou fulana fazendo não sei o quê. Mas para ter acesso a uma cópia desse vídeo, havia um mercado paralelo, tudo ilícito, hein? Todas condutas indevidas, todas condutas reprováveis, ética, moral, religiosamente falando, mas ilícitas juridicamente também. E já eram ilícitas àquela altura. O que é que muda aqui, então? Senão o ambiente em que isso tudo acontece e os instrumentos por meio dos quais isso tudo acontece. É este o grande diferencial, é este, vamos dizer assim, o caldo de cultura no qual estas mesmas condutas agora são praticadas, só que com uma diferença gigantesca. O nível de reprodutibilidade daquela imagem, daquela situação vexatória, daquela situação de automutilação é exponencialmente maior e, sobretudo,
o grau de reconhecimento dessas pessoas nesse ambiente digital se torna algo de difícil controle. Então, a gente tem uma realidade em que condutas são praticamente as mesmas, violações de direitos são praticamente os mesmos, porém com efeitos catastroficamente maiores. E quando eu falo catastroficamente maiores, é catastrófico mesmo, né? Porque o nível de exposição, o nível de acesso que se tem disso, faz com que as pessoas agora não sejam, aspas, conhecidas apenas naquele microcosmos que hoje a gente olhando para trás, a gente tem que reconhecer que era um microcosmos no qual nós vivíamos enquanto jovens, enquanto adolescentes, enquanto crianças. O que acontecia no grupinho de 15, 20 crianças, ficava neste grupinho de 15, 20 crianças. Fulano gosta de fulana. E daqui a pouco estava todo mundo sabendo que o fulano gostava da fulana e o fulano que era mais tímido ficava ali no canto, assodado, bravo, envergonhado, sem saber muito bem o que fazer. Hoje a exposição ela é muito mais ampla e causa danos tão profundos do ponto de vista da psique humana, o sofrimento, meus colegas da psicologia gostam muito de falar disso, né? A psicologia lida com o sofrimento, a medida do sofrimento. O que é que te faz sofrer? Qual é a causa do seu sofrimento? E quando essa exposição indevida gera este sofrimento, e é uma exposição facilmente compartilhada, facilmente reproduzida e que gera um reconhecimento fácil. Solano disse que eu sou diretor executivo da FUVEST. Ontem teve um simulado da FUVEST. Eu fui andar por uma das escolas onde a gente estava aplicando a prova. De repente, 2 ou 3 pessoas olharam para mim e falaram: "Nossa, é o diretor da FUVEST". Né? Isso era uma coisa que antigamente ninguém saberia quem era. Mas hoje em dia eu dou uma entrevista, pronto. Todo mundo já sabe, porque isso é reproduzido nas redes sociais e os vestibulandos ficam sabendo. Então, no nicho em que eu gero interesse momentâneo, eu sou rapidamente reconhecido. Ah, eu estou procurando alguma coisa que aconteceu com algum adolescente da minha faixa etária e que foi engraçado, que virou um meme, que gerou uma certa circunstância, eu estou procurando isso, eu olho a pessoa, amanhã ou depois eu estou num shopping center e eu reconheço aquela pessoa. Faço uma viagem com a minha família, eu vou para o interior, vou na sorveteria lá em Rio Claro, nem sei se ainda tem, depois você me conta aí se já não fechou. Não vou fazer propaganda também da sorveteria que eu gostava lá, deixa eu ficar quieto. Mas vou lá na sorveteria e vejo uma criança que foi exposta, uma adolescente que foi exposta numa situação dessa. Então, esta lei, ela tem estes pontos que eu acho que são muito interessantes, embora eu tenha muitas dúvidas de como, por exemplo, se garantir o controle da faixa etária, né? Os mecanismos de aferição de idade, sem que isso viole outros dados da criança. Tudo bem, vocês vão dizer, o artigo 15 diz o cumprimento das obrigações previstas neste capítulo. Não, não é este, não. Mas tem algum outro artigo aqui que diz os dados, é o 13, os dados coletados para verificação de idade de crianças e adolescentes poderão ser utilizados unicamente para essa finalidade, vedado seu tratamento para qualquer outro propósito. O que eu vou fazer para aferir essa idade? Qual vai ser o instrumento usado, já que a lei veda a autodeclaração? Como é que eu vou fazer esse reconhecimento? Nós vamos ter algum mecanismo de leitura do documento de identidade daquela pessoa e de comparação com a fotografia que nele consta, com a face que ela vai
permitir a captação, esses dados vão ser usados, vão ser trabalhados de que forma? E se o RG da pessoa tiver ali o CPF dela estampado também, né? Então tem uma série de problemas que eu sinceramente não sei bem como resolver. Vamos fazer um teste de carbono 14 pela inteligência artificial, pegar um pedaço da língua da criança, uma unha da criança e fazer, né? Tem que ter algum grau de certeza e garantia. Porque vejam, de novo a teoria geral me dando aqui um subsídio. Se eu faço momentos estanques em que, como se por um passe de mágica, a pessoa se torna plenamente capaz, quando ela fizer 18 anos, ela vai ter direito de seguir a sua vida livremente, sem supervisão, sem necessidade de aferir idade. E aí? Eu vou ter que ter um mecanismo para reconhecer que com 17 anos, 364 dias, ele não pode ter acesso, ou tem que ter um acesso limitado ou controlado, e a partir do dia seguinte ele já pode. Vou fazer isso o quê? Pelo reconhecimento facial mais uma calculadora de idade? Provavelmente essa calculadora de idade erraria a minha idade. As pessoas não me dão a idade que eu tenho, né? É uma vantagem de dormir num tonel de formol, Rosália. Eu toda noite deito num tonel de formol e é por isso que eu não envelheço. Mas seja lá como for, há uma série de questões aqui que vão demandar regulamentação, então eu acho que fez muito bem o executivo em fazer com que a vigência dessa lei, por meio da medida provisória, só venha a acontecer daqui 180 dias. E eu não gostaria de estar na pele dos ministérios envolvidos para fazer a regulamentação dessas disposições, porque eu acho que elas são de difícil acompanhamento, de difícil implementação, embora elas tenham dado uma resposta à sociedade a partir das denúncias que nós sabemos que foram geradas no próprio ambiente digital. Então, é uma lei autorreferenciada nesse sentido, mas é curioso como ela, apesar de trazer muitas inovações, quando a gente vai no cerne, na essência daquilo que ela efetivamente dispõe, já estava tudo lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou já estava tudo lá na Lei Geral de Proteção de Dados, sobretudo no Marco Civil da Internet, alguma coisa. Então, precisava dela? Tenho lá minhas dúvidas. A jurisprudência talvez pudesse ter feito esse adornamento da lei à realidade digital para proteger a infância e a juventude. Mas aí a pergunta fica: mas nós vamos confiar que isso vai ser feito no tempo necessário? Nós vamos confiar que isso vai ser feito no modo adequado? Então o legislador ouve por bem sair aí na busca de uma legislação. Agora, volto a dizer, tenho um pouco de receio de como isso vai ser implantado e como os efeitos dessa lei vão ser construídas. Professor Solano, nesse meu conjunto de ideias que foram e voltaram várias vezes, eu procurei alinhavar, de um lado, críticas a esta iniciativa legislativa, elogios, porque também são merecidos, mas mostrar que haveria outros caminhos e outros espaços para a gente atingir os mesmos objetivos. E estou agora aberto a eventuais dúvidas, perguntas e questionamentos que os colegas possam fazer. Vou até abrir aqui a minha colinha com a lei para eu não cometer nenhuma bobagem, porque afinal de contas é uma lei que ainda não estando em vigor, a gente conhece menos. Excelente, professor Gustavo. Não esperava menos, na verdade. Eu já recebi algumas aqui pelo WhatsApp, mas se tiver alguma pergunta aí que o pessoal que esteja assistindo queira fazer presencialmente, aí eu acho que é mais divertido. Alguém gostaria de começar? Vamos lá, Lucas. Oi, pessoal, boa noite. Bom, obrigado aí, professor Gustavo. Boa noite, Solano também. Boa noite aos colegas e às colegas aqui.
Professor, obrigado aí pela exposição. É, Bom, acho que primeiro essa questão da verificação de idade é realmente um problema, né? A gente não tem mecanismos claros. A Comissão Europeia até soltou em julho desse ano um blueprint de verificação de idade. Parece uma solução viável, tecnicamente e bastante adequada, pelo menos me pareceu, né? Usa mecanismos de Zero Knowledge Proof, enfim, você tem alguns mecanismos ali que são interessantes, então vale a pena dar uma olhada e pode ser uma coisa que a gente olha. A gente nem tem, né, por hábito olhar para a União Europeia quando a gente fala de regulação de novas tecnologias, parece que pode ser um caminho. Mas minha pergunta, na verdade, talvez, na sua exposição, é, ouvi bastante aí sobre o lado, né, enfim, da proteção, obviamente, da criança, do adolescente, que é o objetivo dessa lei. Mas tem uma coisa especificamente que me preocupa um pouco, que é o critério de o que pode ser considerado um acesso provável, né? Não está, assim, muito claro, me parece, pelo menos, que não está muito claro. E como que, como você falou, né? A gente não tem muito conhecimento dessa lei ainda, porque ela ainda não está em vigor, então ainda não foi construído jurisprudência, enfim, não foi construído vamos colocar um ecossistema jurídico em volta dela. Mas considerando aí esses critérios, né, do artigo 1º, parágrafo único, te Os parece que vai três ser fácil? incisos, né? Isso, exatamente. Te parece que vai ser claro enfim, ou isso ficaria a cargo de uma matéria regulamentadora dessa legislação do que é um acesso provável, assim? Eu estou pensando nós aqui como advogados e advogadas prestando, por exemplo, uma consultoria para um provedor que não necessariamente sabe se ele vai atingir crianças e adolescentes e o quanto de dúvida isso traz, porque ao mesmo tempo em que, obviamente, essa lei é muito bem-vinda no sentido da proteção, ela traz mais uma carga regulatória e mais um ônus regulatório para as empresas. Que, obviamente, quando a gente olha para grandes provedores, é muito mais fácil de se adequar. Agora, quando a gente olha para provedores menores, provedores de aplicação, né, menores, é muito mais difícil de você se adequar e você vai ter que contratar ferramentas. E a gente sabe, no mundo de empresas pequenas, às vezes a empresa tem que escolher entre operar ou tá adequada à regulação. Às vezes ela não tem essa opção de gastar com as duas coisas, vamos dizer assim. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim, sobre talvez esse outro lado da moeda do agente regulado tendo que olhar para essa legislação e falar, e aí, isso incide ou não incide sobre a minha atividade? E mais uma vez agradecer aí pela exposição. Bom, obrigado, Lucas. De fato, vamos dizer assim, um alinhavar, não alinhavar nada, é uma costura de um monte de expressões abertas, né, indeterminadas, então suficiente probabilidade, considerável facilidade, significativo grau. O que significa isso, né? Intensidade na lei, eu já acho uma técnica legislativa muito pouco recomendada, né? E aí você vem com outros conceitos ainda mais estranhos, como por exemplo, atratividade do produto. Então, se uma criança se atrair por um aplicativo da enciclopédia Barça, que ela nem sabe o que é, vamos imaginar que ele exista, nem sei se ele existe, não deve existir mais, né? Deve estar tudo na Wikipédia agora, mas vamos imaginar um aplicativo da enciclopédia Barça. A criança se atrai por aquilo. Já é o suficiente para eu ter uma suficiente probabilidade de uso e atratividade do produto ou serviço de tecnologia da informação por crianças e adolescentes? Eu sei lá, né? Vou lá saber se fosse uma criança que nasceu com 100 anos de idade, como é o meu caso, minha mãe falava que eu nasci com 100 anos de idade, já nasci velho, certamente eu me atrairia por coisas que quem desenvolveu, quem pôs à disposição, nunca iria imaginar que uma criança iria ter interesse naquilo. Depois vem esse segundo, considerável facilidade ao acesso e utilização do produto ou serviço de tecnologia. Bom, aí tudo bem, aqui é um pouco mais concreto. Eu tenho que criar etapas, seja de verificação de idade, seja de controle parental, em que venha a ser dada uma autorização para aquela pessoa que, ao fim e ao cabo,
é um relativamente incapaz, né, para que ela, por exemplo, use determinadas facilidades dentro do aplicativo ou mesmo baixe o aplicativo, dependendo da situação. Agora, significativo grau de risco à privacidade, à segurança e ao desenvolvimento biopsicossocial de crianças e de adolescentes. Bom, eu começo achando que o celular gera essa situação, né? Porque de tudo que eu vejo nessa questão da proteção da criança e do adolescente, eu hoje diria aos pais jovens, não deem celular para os seus filhos antes de tal idade. E se for muito necessário, deem um daqueles antigos que era só telefone, não deem um microcomputador na mão da criança. Agora, qual é o impacto que isso vai ter, né? Eu fico imaginando, de fato, a dificuldade que uma empresa desenvolvedora desses aplicativos terá para compreender do que se trata aqui. E até que tipo de medidas a autoridade espera que eu adote para fins de organização e demonstração de que eu, pelo menos, tomei as providências que estavam ao meu alcance para evitar a hiperexposição, para evitar o dano. Por isso, eu acho que esse decreto, ou conjunto de decretos ou um conjunto de portarias, vamos ver o que é que o governo vai fazer, que regulamente esta lei, é mais do que essencial. E eu tenho dúvidas que tudo isso estará pronto até março do ano que vem. Tendo a dizer que nós vamos assistir aqui o mesmo que nós assistimos com a LGPD. A vigência vai ser prorrogada e eventualmente prorrogada. Tá? Não sei se era isso que você esperava ouvir, mas é o que eu consigo responder nessa altura também. Não, Assim absolutamente. como você, estou em dúvida. Eu acho que ninguém tem respostas prontas e, enfim, te agradeço bastante aí. Obrigado. Obrigado, Lucas. Muito bem. O Lucas comentou sobre o blueprint da União Europeia, professor Gustavo, e que traz uma série de medidas, até técnicas, com código-fonte e tudo mais, que os países podem adotar. A única questão aqui, Lucas, para complementar o que o professor Gustavo disse, é que eu quero ver se esse blueprint passaria pelo teste de brasilidade. Né? Porque eu quero ver, por exemplo, os próprios pais fazendo desbloqueio para o filho do celular, que está chorando, que está enchendo muita paciência, e entrega o celular depois, né, uma vez já avaliado pela autoridade certificadora, que ele está sendo usado por uma pessoa maior de idade, né? Então, acho que assim, igual a gente vê nos restaurantes hoje em dia, o pessoal do tablet para a criança ficar quietinha enquanto os pais. Esse é o teste de brasilidade, né? Então, assim, enfim, mas vamos ver o que acontece. Marcos Miranda. Meu conterrâneo. Tinha que ter uma pergunta de Rio Claro, né? Bem, professor, parabéns pela forma bem clara que o senhor passou todos os pontos aí, bastante, assim, parabéns. Eu vejo aqui que essa lei, ela especifica que os provedores aí de produtos e serviços, eles vão ter que ter os representantes no país. Pesquisinha rápida aqui, tem de 20 a 30 mil empresas digitais no mundo só de jogos. E dessas 20, 30 mil, hoje apenas 1.000 têm esses representantes no Brasil. Como o senhor acha que isso vai ser exequível assim, no Brasil, do jeito que está? E se o senhor acha que, de repente, poderia ser utilizado essa lei que foi feita às pressas, aí nós sabemos que não houve muito debate, de ser usada para a questão de censura de forma geral nas redes sociais? Muito, muito bem, Marcos. Muito obrigado pela sua pergunta. Olha, eu vejo o seguinte: se a gente for olhar o artigo 21 do Código de Processo Civil, quando ele fala de limites da jurisdição nacional, e agora sua pergunta me permitiu, parece que eu estou indo muito longe, mas daqui a pouco eu volto. O, o legislador atribui competência para a jurisdição brasileira sempre que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. E o parágrafo único vem dizer assim: para o fim do disposto no inciso 1º, que é esse do domicílio, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver a agência filial ou sucursal. Então, quando o Supremo Tribunal Federal, ou o Superior Tribunal de Justiça, ou o legislador, nesse caso,
dizem, eu quero a indicação de um representante legal, no fundo, o que eles estão tentando fazer é ancorar a jurisdição brasileira. Dizer assim, olha, pode ser que eu tenha dificuldades, porque o artigo 21 tem outras hipóteses, né? No Brasil tiver de ser cumprida a obrigação, o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Só que no mundo digital a gente não tem muita certeza de onde as coisas aconteceram, né? Se eu estou usando um VPN, etc. Então, tudo isso fica muito etéreo nas redes. Qual foi a saída que eu acho? Quer dizer, eu não sei se foi esse o raciocínio que eles fizeram, mas eu fundamento esse raciocínio aqui. Quando eu obrigo a ter um representante legal no Brasil, eu equiparo isso a uma agência, uma filial, uma sucursal. E aí eu digo, é domiciliada no Brasil para fins processuais. De modo que o pai da criança X, a mãe da criança Y, que foi vítima, pode eventualmente entrar com uma ação de reparação ou qualquer outra medida no judiciário brasileiro, porque, afinal, aquela empresa tem agora um domicílio no Brasil e ela preenche, no artigo 21, inciso 1º, combinado com o parágrafo único, os requisitos que tornam a jurisdição brasileira disponível para aquela demanda. Se isso vai ser efetivamente obtido ou não é outra história. Mas qual é a consequência que eu imagino aqui? Nós vamos ter bloqueio de certos IPs, de certas formas de acesso a certos equipamentos, que por vezes vão acabar ficando inacessíveis mesmo, porque eu não tenho a quer dizer, não tenho os mecanismos de acesso, né? É isso que me ocorre aqui mencionar a partir da sua pergunta. Obrigado, doutor. Obrigado. Muito Agora, bem. Solano, só voltar para a pergunta anterior e para o complemento que você fez, deixa eu dizer aqui uma coisa. Até estou vendo o chat, o pessoal está falando de letramento dos adultos e tal, né? O Norberto Bobbio, que é um grande filósofo do direito italiano, ele tem um livro muito interessante que chama O Problema da Guerra e as Vias da Paz. Neste livro, um dos ensaios, agora eu não vou lembrar de cabeça qual deles, ele fala sobre os caminhos para o pacifismo, né? E nós teríamos 3 formas de obter a paz, segundo Bobbio. Ele chama de instrumental, então você tira as armas. Desarmamento é uma medida claramente instrumental. Eu proíbo o uso de armas, eu tiro as armas, eu cancelo as autorizações de uso de arma, mas eu não mudo a pessoa. Aí eu tenho mecanismos que são institucionais, né? E eles são menos eficazes, mas eles são mais efetivos em certa medida. Por quê? Porque ao institucionalizar políticas públicas, eu vou tornando as pessoas mais, vamos dizer assim, penetráveis pela temática da paz, que é o objeto da preocupação dele. E por fim ele diz, olha, mas de todas, a mais efetiva, embora seja muito difícil de ser alcançada e muito ineficaz a médio e curto prazo, é aquela que muda as pessoas, né? A educação para a paz mudaria as pessoas e faria com que as pessoas pensassem não ser mais necessário qualquer tipo de ato de agressão e etc. Então, ela é extremamente efetiva quando ela é alcançada, mas demora-se muito tempo para chegar a ela. Aqui a gente tem uma coisa mais ou menos parecida. O legislador quer dar efetividade rápida, encontra uns mecanismos que na cabeça dele vão funcionar, mas o que efetivamente funciona, até para evitar, como você disse, o teste da brasilidade, seria uma mudança de cultura da sociedade brasileira, que entendesse os riscos que essa exposição digital pode trazer para as pessoas, né? Como pode não trazer, desde que eu saiba usar bem, desde que eu saiba usar adequadamente. Então era só esse complemento, porque quando você falou do teste de brasilidade, eu lembrei do Norberto Bobbio e
como um bom discípulo do professor Celso Laffer, se eu não citar Bob ou Hannah Arendt, depois eu levo uma bronca dele. Nossa, Gustavo, eu estou recebendo no WhatsApp, no Instagram, tem aqui no chat, está todo mundo agora aqui perguntando, mas eu vou passar a palavra para a Rosália enquanto eu me organizo aqui. Vai lá, Rosália. Parabéns, Gustavo, sensacional como sempre. Quero trazer duas perguntas para você. A partir da sua vivência profissional e também como pai de 3 filhos, como você citou, qual a sua maior angústia com relação à temática, especialmente do ECA Digital hoje, em outubro de 25, e qual a sua palavra de esperança? Olha, acho que obrigado, Rosália, pela oportunidade de me permitir aqui refletir um pouquinho sobre isso. Acho que a minha maior angústia é ver um dos meus filhos vítima de comportamentos que possam expô-los indevidamente, e nos quais eles tenham se colocado sem a intenção de exposição ou do que quer que seja, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito, como me incomoda a possibilidade, quando eles saem de casa, de serem vítimas de violência física, né? Agora, a minha maior esperança, eu acho que ela está mesmo nessa oportunidade que nós vamos ter de discutir essas questões todas na vacatio legis, e esse é um primeiro passo, né, para a gente trabalhar essa questão, e garantir aí um letramento, não só dos adultos, mas um letramento também dos adolescentes, né? Criar estratégias, políticas públicas de acesso às informações sobre como se proteger do potencial risco e como evitar os danos, eu acho que vai ser o mundo melhor que a gente pode ter dali para frente. Porque uma coisa era meu filho pegar um livro para ler e eu poder ler o mesmo livro, porque eu vi o livro na estante, eu vi o livro físico ali, ou ele está assistindo um filme na televisão e eu passo na sala e vejo o filme que ele está assistindo, e aí eu não conheço, vou assistir atrás para poder conversar com ele e discutir. Nesse mundo digital, não tem controle de por onde ele está navegando, a que ele está se expondo, a que ele está sendo exposto, né? Então, acho que isso que é a angústia maior. Obrigado. Gustavo, dá tempo de mais duas rapidinhas? Vou fazer uma do WhatsApp e Dá uma tempo sim, eu só tenho que dar aula no Mackenzie daqui uns 40 minutos, mas Não, até lá a duas gente rapidinhos que nós pode... temos que computar o seu trajeto, então fica tranquilo. Uma que veio aqui do WhatsApp da Rosiane é o seguinte: se você acha, deixa eu ver se eu acho aqui, tem um monte de pergunta que eu recebi, mas a respeito até em homenagem à Thalita, nossa aluna que está assistindo aqui, que trabalha esse tema, sobre a questão da adultização envolvendo o trabalho de crianças, que muitas vezes pode começar com uma coisa recreativa e daqui a pouco vira ganha-pão dos pais, isso pode inclusive escalar para alguma coisa envolvendo sexualização. Isso me parece que o ECA Digital não resolveu também. É isso que a Rosiane pondera, Gustavo. O que você acha? Eu acho que não resolveu, mas é uma problemática que já existia no passado. Eu escrevi um artigo que ainda não foi publicado, é uma obra que está meio enrolada aí para sair, mas também é um artigo que é atemporal. Eu escrevi sobre a criança e a arte, né? E aí eu disse, bom, tem várias formas de exposição da criança à arte. Tem a criança que é espectadora da arte. Então ela assiste programas que não são adequados para a idade dela, ela vai no cinema. Eu me lembro quando eu fui assistir Gremlins, Solano. O senhor que controlava o acesso no cinema não queria deixar eu entrar. Mas como eu estava com meu pai, ele deixou, né? Então, é esse tipo de situação que leva à exposição da criança à arte. Mas a gente tem também a criança que é
objeto da arte, a criança que posa para um pintor, que posa para um escultor, como é que se lida com esta atividade, né? Isso também foi um problema sempre ao longo da história. E aí a gente tem a criança artista, desde a criança artista que precisa começar muito cedo, senão ela não alcança os píncaros da glória. Então, um pianista que tem que começar muito cedo, bailarina que tem que começar muito cedo, bailarino que tem que começar muito cedo, até essa necessidade que muitos pais têm de se realizar nos filhos e expô-los. Porque tudo isso que a gente vê hoje, que é chamado de adultização, sempre aconteceu, né? Festa de família, almoço de domingo, tinha lá a hora que vinham as crianças da família fazer a apresentação. Né? Tem uns que falam assim, ai meu Deus, vai começar, vou embora. Tem outros que ficam e acham lindo e ficam assistindo e acham o máximo. Então, isso sempre aconteceu, só que, de novo, era num ambiente controlado. Isso passou para um ambiente sem muito controle, na medida em que é muito mais difícil controlar o acesso por milhares, milhões de pessoas do que o acesso que se tinha no passado. Então, eu acho que essa preocupação que nós temos com a adultização e o abuso que se tem, porque a gente sabe também que muitos pais veem nisso um ganha-pão, veem nisso um mecanismo de reorganização financeira, muitas vezes, é algo que precisava mesmo de uma intervenção, e acho que nesse ponto a legislação falhou, né? Ela não conseguiu, de fato, coibir esta situação. Na minha família, há quem tenha os seus canais no YouTube, né? Uma das minhas filhas mesmo tinha um canal no YouTube em que ela comentava os livros que ela lia. Agora, era algo que a gente filmava, que a gente editava, que a gente fazia acontecer, mas que, na verdade, ela fazia por um baita de um gosto, né? De comentar os livros e querer ver outras crianças lendo. Agora, eu poderia ter explorado isso, poderia ter transformado isso num canal monetizado, poderia ter feito estratégias para alcançar mais gente e tirar dinheiro explorar financeiramente a minha filha. Não nos ocorreu fazer isso, mas poderia ter sido um caminho. Essa conduta dos pais, ela precisa ser, de alguma forma, controlada e coibida. Há um historiador do direito, John Gillison, que é belga, que dizia, ele tem uma passagem no livro dele que ele diz que o grande culpado pela história de séculos do direito, em que o Estado evitou entrar nas famílias e controlar a relação entre pais e filhos, era Paulo, né? O santo que dá nome à nossa cidade aqui na capital do estado de São Paulo. São Paulo apóstolo, nas suas epístolas, nas suas cartas, vai identificando a figura de Deus com a figura do Pai. E isso é deturpado na Idade Média para atribuir aos pais um poder gigantesco sobre os filhos, inclusive um poder de disposição de vida e morte, em alguns casos. Os pais podiam matar os filhos em algumas localidades. Então, há uma preocupação do Estado por muito tempo de não interferir nas relações parento-filiais, porque elas são relações assemelhadas à relação que nós temos ou teríamos com o divino. E é nesse contexto que o Estado se abstém. E se abstém por muito tempo. Isso só deixa de acontecer no século XX. Olha só, vai da Idade Média até o século XX sem que o Estado intervenha nas relações familiares. E agora precisa haver uma intervenção também nos meios digitais. Você me corta, porque eu falo demais, você sabe. Não, a turma está adorando, o pessoal não está indo embora, não. E outra coisa aqui, Gustavo, essa é a última para você poder também comer alguma coisa antes da aula, mas é uma pergunta que consolida diversas que eu recebi. E é uma pergunta misturada com indignação. Então, vou pegar aqui a pergunta da Isabela Rainho,
que é o seguinte: se o ECA garante proteção integral à criança ou adolescente, quem deve responder quando essa proteção falha no ambiente digital? Os pais que não supervisionam adequadamente ou os provedores de serviços que não previnem os riscos? Ótima pergunta. Veja, eu acho que tudo depende muito do, das condutas que corroboraram e colaboraram para a exposição em risco, né? Se a empresa, o provedor, comprova que adotou todas as medidas para evitar aqueles 3 comportamentos que eu enfrentei na primeira pergunta que o Lucas fez, e fica bem comprovado isso, provavelmente a responsabilidade é dos pais por falta de supervisão, por falta de aconselhamento, por falta de exercício do poder familiar. Mas, se os pais estão o tempo inteiro ali, querendo saber, vigiando, olhando, fiscalizando, etc., e acontece algo, porque, por exemplo, a aplicação funciona em guia oculto ou permite que ela seja ocultada no telefone. Sei lá, eu estou falando aqui, você sabe que eu de tecnologia sei quase zero, né? Eu ainda sou da época da máquina de escrever. Então, eu vou falar um monte de abobrinha aqui se eu for me intrometer nessa questão. Mas há uma série de possibilidades técnicas, eu imagino, que permitam aos pais ter acesso àquilo que as crianças estão fazendo. Se isso falha, porque os pais não acompanham, a responsabilidade deve recair, me parece, sobre os pais, mas se é uma responsabilidade que deveria ter sido imaginada e pensada pelo provedor para evitar o escamoteamento, para evitar que se esconda, né? Antigamente a gente ia comprar material indevido e você tinha que esconder embaixo do colchão, né? E a mãe, quando ia trocar o lençol, descobria. A mãe, ou a empregada, alguém na casa descobria. Hoje isso está tudo num ambiente ao qual você não tem acesso, você não sabe a senha, você não tem controle facial para acessar o equipamento, etc. e tal. Então é bastante mais complexo, como é óbvio. Excelente, Gustavo. A gente já ultrapassou quase 15 minutos aqui da hora que eu tinha pedido, né, a sua participação. Sobrou um monte de pergunta aqui que depois eu vou te encaminhar, porque é muita coisa. Olha, tem no chat, tem no Instagram, recebi no WhatsApp. Então, queria agradecer muito em nome da OAB São Paulo, em nome do nosso presidente Leonardo Sica, em nome da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados IA da OAB São Paulo, ao seu tempo que você pôde dedicar para esse assunto que é tão novo, tão novidadeiro, tão importante, ao mesmo tempo, né, que traz tantas dúvidas, e agradecer também a presença de todas e todos. Então, Gustavo, para a gente poder encerrar, e eu já vou dar por encerrada a nossa reunião ordinária de outubro, depois da sua fala, se você quiser encerrar, por favor, fique à vontade. Não, eu só vou agradecer mais uma vez a atenção de todos e pedir para o Solano que me mande as perguntas, porque é com essas perguntas que a gente vai pesquisando e aprofundando um pouquinho para ver os impactos dessa legislação, trocando ideias e, eventualmente, a gente faz uma próxima reunião no ano que vem, quando a lei tiver para entrar em vigor. Tá bom? Muito obrigado a todos por terem acompanhado essa conversa. Ou talvez até um congresso, né, Gustavo? Quem sabe um congresso para tratar sobre o novo ECA digital. Então é isso, gente. Obrigado a todas e todos e uma boa semana e até a próxima. Até logo. Boa noite, boa Até semana. logo, pessoal.